formas de militarização das escolas que a gente tem no Brasil. Eu participei de uma reunião, eu fui chamada na na Câmara de Educação Básica do CNE, na quarta-feira, e participei da reunião, passei a manhã inteira conversando com as conselheiras e os conselheiros, e o tema era a questão da militarização. E aí, muitas conselheiras, inclusive, entendiam que cívico-militar era diferente das outras militarizações. Então, como se cívico-militar fosse uma outra coisa. E o governador de Minas, o atual governador de Minas, Matheus Simões, mudou a nomenclatura, não foi por um acaso, mudou a estratégia não por um acaso. O termo cívico-militar ele é cunhado em 2019, na época que o governo Bolsonaro criou, antes de criar o programa, ele criou uma subsecretaria de fomento às escolas cívico-militares. Até aquele momento não existia o termo cívico-militar, e o termo cívico-militar não foi utilizado inocentemente, né? Mas a militarização das escolas já existia desde antes. Então, a cívico-militar é uma das nomenclaturas utilizadas para se nomear o processo de militarização das escolas no Brasil. E muitos conselheiras do Conselho de Educação não entendiam isso. Achava que o cívico-militar era uma outra coisa, não militarização. E a gente vem falando, sobretudo eu e a Miriam, batendo na tecla da importância de que a gente diga militarização das escolas no país, independente de que nome tem, e eu vou mostrar para vocês, tem muitos nomes. E por que me preocupa a estratégia de Minas? Porque o Tribunal de Contas de Minas acabou de bater o martelo para dizer que tem que fechar as escolas cívicas, o Tribunal de Justiça do TCE, que tem que acabar com as escolas cívico-militares daqui, que no ano que vem não pode mais funcionar. Ok. Eu disse que a penúltima vez que eu vim aqui foi na audiência na Assembleia Legislativa de Minas. O que estava em debate lá? As quase 800 escolas que o Zema estava tentando transformar em cívico-militares. E que, inclusive, foi objeto dessa discussão, tanto no TCM como no TJ. Depois que passou esse movimento, e foi abortado por quê? Por conta da luta dos sindicatos da educação superior e da educação básica, o Sindiúte estava lá, dos estudantes que se mobilizaram lindamente, a gente viu lá na audiência, inclusive, a quantidade de estudantes, de profissionais da educação que estavam presentes, o trabalho que a deputada Bia fez. Então, tudo isso fez com que o Zema tivesse que abortar o processo no meio, porque ele estava sendo acachapantemente derrotada em todos os processos de escolha que ele fez com cédula impressa, com identificação e número de telefone, e proibiu o sindicato de ir para dentro das escolas fazer o debate. Logo em seguida, veio o anúncio da questão Tiradentes. E eu lembro que eu mandei para a Maria, lá da UFO, falei assim, olha a estratégia que o governo está utilizando. Ele está militarizando com uma nomenclatura que está no imaginário da população, porque faz parte daqui, e com a ideia de que as pessoas não vão comprar que está militarizando. Então, eu estou expandindo a rede Tiradentes. Não é, não. E a gente vai conversar sobre isso. Rafaela, você pode passar para o próximo? É a Rafaela? Ah, é aqui, agora. Bom, então, para limpar esse meio de campo, a gente vai conversar um pouco o que são as escolas militares. As escolas militares são as escolas das corporações. E aí vocês vão dizer, o Tiradentes do sistema Tiradentes de Minas. Então, são das corporações, como Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro. Essas escolas são criadas já como instituições militares e estão vinculadas aos órgãos específicos, como Exército, Secretaria de Segurança, e não às secretarias de educação. Essas são escolas militares. O Exército, ele criou, no caso do Exército, né, essas escolas se dividem em escolas de formação de oficiais
e as escolas de educação básicas criadas para educar os filhos dos servidores das Forças Armadas e seus descendentes. Próximo. O sistema de ensino da Polícia Militar de Minas segue mais ou menos esse mesmo padrão. Ele foi criado lá com a Lei 6.260 de 73 e foi revogado, né, foi atualizado com a Lei 20.010 de 2012, que dispõe sobre o sistema de ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, né, revogando a Lei 73. E aí, recentemente, a gente teve aqui criar cargos para ampliar a rede, que não é o que o governador de Minas está tentando fazer. E aí, nessa lei, o artigo 2º da lei vai dizer, olha, o sistema de ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais tem por finalidade capacitar os militares para o adequado exercício de suas atribuições, assim como lá no federal tem, competindo-lhe planejar, coordenar, controlar e executar as ações pautadas em valores institucionais que visam o desenvolvimento profissional militar. E aí eu tenho um parágrafo único para dizer que integra o sistema de que trata o caput deste artigo, a Academia de Polícia Militar de Minas, que vai formar os militares, e os colégios Tiradentes da Polícia Militar, que são esses que nós conhecemos, que Minas tem 30 e tantas unidades. Você tem isso em outros estados, alguns estados têm uma unidade, o Rio Grande do Sul acho que tem 3 ou 4 unidades, Minas e são colégios, Minas é o que tem o sistema, né? Então, você tem esse problema. E aí, próxima, por favor. E aí, o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei de Minas vai dizer, olha, os anos do ensino fundamental e ensino médio ofertados nos colégios Tiradentes da Polícia Militar integram, em caráter complementar, o sistema de ensino da Polícia Militar de Goiás. Então, os colégios de educação básica, os colégios Tiradentes, ele é complementar ao sistema de formação da Polícia Militar de Minas. E aí, você pode passar para a próxima. O que define a militarização das escolas? Então, a gente viu ali o que são os colégios militares. O que define militarização? A militarização da educação ela se caracteriza pela inserção, atuação, interferência de agentes da área de segurança na gestão disciplinar. E, veja, só existe essa categoria gestão disciplinar nas escolas militares ou militarizadas. Dentro das escolas que vocês trabalham aqui em Minas ou qualquer lugar, não existe essa categoria no arcabouço legal. Existe gestão pedagógica, administrativa e financeira. Gestão disciplinar não está em lugar nenhum. Só existe nessas escolas. Administrativa, financeira e pedagógica nas escolas públicas das esferas distrital, estaduais e municipais. Nós estamos falando de escolas públicas. E aí, as escolas militares, elas são escolas financiadas em grande porte pela verba pública, mas elas não são escolas públicas. A definição de escola pública abrange a sua gratuidade, mas o seu funcionamento a partir de princípios que estão definidos na Constituição desse país, na Lei de Diretriz e Base. E neles não cabe seleção, cobrança de taxa, princípios militares, nada disso está nos princípios. A escola pública ela tem que ser a escola que caiba todas as pessoas, inclusive os militares e seus descendentes. Ela não pode ter reserva de vaga, não pode ter... Então, tudo isso caracteriza a escola pública. Então, a gente está falando de escolas civis públicas, criadas pelo poder público, vinculadas às secretarias de educação, financiadas com verba de educação, que, por decisão legislativa ou executiva, foram transformadas em escolas militarizadas. Isso é militarização. Via de regra, essas escolas já existem e foram transformadas ou encerradas suas atividades para serem ocupadas pelo modelo militarizado. O deputado Rogério falou aqui sobre o que a gente tinha que fazer, né? Tinha que fazer exame de admissão. Nas escolas militarizadas, nas escolas militares, passam a ter, em muitos lugares, a mesma coisa. Quando o governador anuncia a transformação das escolas ou a ampliação da rede Tiradentes, que é a militarização das escolas existentes, está lá dizendo, inclusive, seguiria as normas que estão no Colégio Tiradentes,
que é de reserva de vaga para os militares, seus netos, bisnetos, os funcionários que trabalhassem na escola, e, se sobrar, você vai por processo de seleção para entrar naquelas vagas. E deixa os estudantes daquela escola ver navio. A Analisa estava falando, por exemplo, da questão do fechamento das turmas de EJA. As escolas militarizadas, elas também fecham as turmas de EJA. E, no caso aqui, que você fecha para transformar em outra coisa, vai fechar para o público da EJAI, para os seus filhos, netos, bisnetos, para todo mundo. Ou alguém acha que, nesse processo de seleção do resto que fica das obras, das vagas que sobram, vai caber os mais vulneráveis? Os vulneráveis a polícia mata, prende. São o que os dados da área de segurança, inclusive, mostram para a gente. Então, no caso aqui, né, existe casos que o poder público constrói ou adquire novo prédio para o modelo e vai vincular a Secretaria de Educação e continua sendo militarização. Passa para a próxima. Quais são os nomes que a gente tem de militarização no Brasil? Eu tenho Escola da Polícia Militar, que militariza a escola e se apropria. Então, fala aqui o nome de uma escola estadual aqui de BH, por exemplo. Juca Pinto. Então, era a escola estadual Juca Pinto. Aí militariza, se torna Escola da Polícia Militar, Unidade Juca Pinto. Deixou de ser escola pública, todo mundo. Se torna da Polícia Militar. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Projeto Vetor Disciplinar é um dos nomes que tem de militarização. Gestão compartilhada. Escola Cívico-Militar, que é uma das nomenclaturas. E, pasmem, Minas não está inaugurando a ideia de colégio Tiradentes com escola militarizada. A gente tem vários lugares do Brasil que estão fazendo isso. E aí a confusão fica maior ainda, porque se na militarização se diz, não, vamos militarizar porque o colégio vai ficar com a qualidade do colégio do Exército, dos colégios da Polícia Militar. E aí a qualidade desse colégio, a gente sabe como é que funciona, né? Processo de seleção, já é reserva para quem já tem uma condição privilegiada, e tem uma outra infraestrutura, os professores têm um outro salário, e alguém falava assim, mas se passar para Tiradentes, os professores vão ganhar diferente, né? Vão ganhar melhor. Não, mas mesmo que ganhasse, não é sobre o professor ganhar mais, é sobre a gente transformar as nossas escolas em algo que ela não deveria ser transformada. A questão é muito maior. E a gente precisa aprender uma coisa. A nossa luta enquanto categoria docente não pode ser simplesmente por nós, docentes. Um país que valoriza a educação, ele valoriza os seus profissionais. Ao não valorizar os profissionais, esse Estado e todos os outros estão dizendo que não está valorizando a educação. Eu não faço educação de qualidade sem profissionais. Então, quando eu digo que professor e professora, que profissional da educação pode ser precarizado, tratado de qualquer forma, não pode ter boa remuneração, embora os jogadores de futebol e o técnico estrangeiro possam vir para cá ganhando milhões, mas os professores, as professoras e os demais profissionais de educação não precisam ser valorizados, ele está dizendo que o futebol é importante, mas a educação não é. A gente precisa conversar sobre isso. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês. Por exemplo, o Estado do Maranhão militarizou as escolas estaduais e chama lá de Colégio Tiradentes. São geridos pela PM. E tem uma infinidade de escolas municipais militarizadas, geridas pela PM, que chama Colégio Militar 2 de Julho. Mas são escolas militarizadas. Então, mudar a nomenclatura, passa para a próxima, mudar a nomenclatura para Colégio Tiradentes não vai resolver o problema, continua sendo militarização. E aí eu trouxe a lei de Rondônia para a gente ver um exemplo de como que a lógica do Colégio Tiradentes é militarização. Rondônia tinha um Colégio Tiradentes, que era da Polícia Militar, e agora tem 16 ou 17 colégios Tiradentes militarizando a escola. E a lei diz isso. A lei vai dizer, olha, fica autorizada a criação, por ato da chefia executiva, de unidades do Colégio Tiradentes da Polícia Militar nos moldes da lei número
13.161, de agosto de 2013, as quais passarão a integrar a estrutura organizacional da Polícia Militar do Estado de Rondônia. Deixou de ser da rede estadual, passa a integrar a Polícia Militar. E veja, o parágrafo 1 vai dizer: a criação das unidades prevista no caput deste artigo poderá ocorrer, inclusive, por transformação de escolas estaduais já existentes em funcionamento em colégio da Polícia Militar, com sua consequente transferência para a estrutura da PM. E é isso que tem acontecido. O governo não vai criar, assim como o daqui não está fazendo, não criou novas unidades para a polícia. Ele pegou as escolas estaduais e transformou em Tiradentes, passou para a polícia, que é o que o governador de Minas está fazendo. O artigo 2º vai dizer, olha, as unidades do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, instituídas com fundamento nessa lei, destina-se o ensino preparatório e assistencial de nível infantil, preparatório de nível infantil, fundamental e médio, na forma da legislação educacional vigente. Qual é a legislação educacional vigente que permite que essas crianças, jovens e adolescentes sejam tratados como soldados? Só o Gilmar Mendes para inventar um negócio desse. Artigo 3º. As unidades serão instaladas sob o comando e direção de oficiais na ativa, designados pelo comandante-geral, terão estrutura orgânica condizente com as escolas da rede pública estadual, regimento próprio e projeto pedagógico diferenciado, baseado no modelo paramilitar. Paramilitar. Aí o artigo 4º. As unidades terão como mantenedor o Poder Executivo Estadual por meio de parcerias entre a Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania. E alguém falou assim, não, mas quando quando transformar em Colégio Tiradentes, não vai ter profissional de educação nem dinheiro de educação. Quem disse? Onde está escrito isso? O governador é o mesmo. E alguém falou assim, mas vai dar tempo até outubro? Não, até outubro ninguém vai fazer nada, porque agora não pode. Isso diz o quê? Que depois das eleições o próximo governo não pode fazer? Não. A gente sofre ataque todo dia, nossa luta também é todo dia. A gente não pode descansar da luta. Próximo. E aí a gente vai começar a olhar nos colégios existentes. Que ele falou assim, tá, mas vai passar para Tiradentes, vai seguir as normas de Tiradentes. Tiradentes cobra uniforme, cobra taxa, faz seleção para o que resta, tudo isso faz. E aí, quando ele passar para Tiradentes, vai fazer também. E várias escolas militarizadas no país fazem isso. Eu pego aqui, ó, se eu pego lá o de Rondônia, paga a taxa de inscrição, tem lá vagas reservadas para dependentes de militares, da educação infantil até o ensino ano do ensino fundamental é sorteio, e aí tem exame intelectual, lembra do exame de admissão, que o Rogério estava falando, que fazia? Exame intelectual a partir do 3º ano do ensino fundamental e ensino médio, tem que fazer seleção para entrar nas vagas, que fica depois da reserva dos militares. A aquisição das peças que compõem o fardamento oficial é de responsabilidade financeira dos pais ou responsáveis, tal qual o Colégio Tiradentes já faz. Não, os materiais didáticos também serão de responsabilidade. Uniforme, material didático. O que é que Goiás faz? Goiás cobrava a taxa, o Ministério Público agora teve que fazer um ajuste de conduta em 2025 para impedir a cobrança de taxa. Ele cobrava a taxa, tem o uniforme do dia a dia, o uniforme de gala, que é caríssimo, e tudo isso os pais pagavam. Agora, depois do termo de ajuste de conduta, proibiu a cobrança de taxa e os uniformes são adquiridos pelo meio do cartão Bolsa Uniforme. Então, próxima, por favor. Aí, você pode passar a próxima? Essa é a foto da escola
militarizada, que se chama da Polícia Militar do Estado de Goiás. Eu queria que vocês me dissessem qual escola, além de ser proibido ter uma cara feliz nessas escolas, mas não pode rir, eu estou falando sério. A escola, depois de ser militarizada, assim como o Colégio Tiradentes, ela adquire cara de quartel e tem que seguir as normas do quartel. Além de ninguém poder ser feliz, está todo mundo aí como se fosse soldados, é uma escola branca. A escola pública nesse país não tem essa foto. Não tem engarrafamento de vans na porta da escola como em Goiás tem. Você muda o público. Pode passar a próxima foto. Olhe como é que está aqui, ó, que está lá no fundo. Não sei se vocês estão vendo, mas tem lá, ó, Colégio da Polícia Militar de Goiás, tracinho, Unidade Hugo de Carvalho Ramos. Essa escola chamava Colégio Estadual Hugo de Carvalho Ramos. Não é mais, é da Polícia Militar. E olha, todo mundo está... Os ginásios, quando você junta os estudantes do ginásio para fazer qualquer coisa, é desse jeito que eles ficam, né? Desse jeitinho, desse modelinho que eles ficam. Desse jeitinho. Olhe para esta foto. Pode passar a próxima. Olha a felicidade dessas pessoas. Próxima. E aí, a gente ouve muito por aí que fala assim, não, mas não tem policial armado na escola, não está fardado. Em qual escola? Se a escola tiver militares da ativa e da reserva, os da reserva estarão desarmados e sem uniforme. Os da ativa estarão uniformizados e armados. O Gilmar Mendes está precisando saber disso, porque eu acho que ele não está sabendo. A gente pode conversar num outro momento sobre o parecer do Gilmar Mendes sobre o modelo. Aqui, na próxima, a gente tem aqui esses estudantes batendo continência para caiado. É para isso que a gente quer militarizar a escola. Vamos lá, próxima. Vamos pensar a Bahia. As escolas estaduais da Bahia, que são militarizadas, elas reservam, na capital, 70% das vagas para os dependentes de militares. E no interior, 50%. 70%. Então, é só para vocês perceberem que o que Minas está anunciando é o que vai acontecer e que já acontece em vários outros lugares do país, com o nome Tiradentes ou sem o nome Tiradentes. Tem reserva de vaga, tem cobrança de taxa, tem uniforme. As famílias arcam com o custo de aquisição do uniforme completo, que inclui peças diárias, que é CAC, meia gala azul e de gala todo branco. O uniforme de gala é composto por uma túnica branca com o brasão do Colégio da Polícia Militar, que é o mesmo da Polícia Militar da Bahia, e a bandeira da Bahia, calça ou saia azul ferrete, porque tem a tonalidade, não pode ser disso, diferente. Boina azul, cinto vermelho frisado, sapato preto e em desfiles, coturnos com cadastro branco. É tudo a família que vai adquirir. Então, não é qualquer aluno da escola pública que vai ficar, que tem condições de permanecer nessa escola. E aqui a gente tem foto, pode passar para a próxima? Aqui a gente tem foto da educação infantil. E aqui está um uniforme aqui branco e azul. Na próxima foto, próximo slide, por favor. Pode passar para a próxima? Essa aqui. Na anterior, desculpa. Aqui a gente tem aí o uniforme CAC. Então, você, desde muito pequeno, se vocês pegarem aqui os colégios Tiradentes, você tem lá, de pequenininhos ali, dessa forma, né? Aqui, a próxima foto. Aqui é o de Manaus. Nessa foto aí, que tem tudo a ver com o pátio das escolas que vocês trabalham. Fica todo mundo, tem essa cara de Carandiru ou de campo de concentração. Lá, passa a próxima. No Colégio Militar do Amazonas, eles não fornecem o uniforme gratuitamente, então são os pais que precisam comprar, os responsáveis. Precisa adquirir o kit de fardamento, que segue os regulamentos rígidos do colégio, cobrança de taxa de inscrição, cobrança de taxa também,
e fardamento e material didático. Tudo tem que ser adquirido pela família. Então, eu trouxe esses exemplos para a gente conversar sobre a minha preocupação que eu tenho com o Estado de Minas. Porque a gente está comemorando e deve comemorar a decisão do Tribunal de Justiça. Mas aqueles que querem destruir a escola pública têm várias estratégias. E o de Minas é com o Colégio Tiradentes. Quando o governador diz que vai chegar numa determinada comunidade e fechar aquela escola, encerrar as atividades e abrir um Colégio Tiradentes, é exatamente isso que vai acontecer. E não tem nem simplesmente uma militarização. Eu encerro e, para entrar naquela escola, eu vou submetendo a tudo isso. Então, nós vamos precisar ficar muito atentas e atentos a esse processo de Minas, porque está confundindo a comunidade educacional, está confundindo a comunidade em geral, pode confundir ou pode ser utilizado pelo sistema de justiça para permitir que a militarização aconteça a partir da expansão dos colégios Tiradentes. E aí a gente vai dizer assim, mas nem a polícia não está querendo. A polícia está sob o comando do governo do Estado. Ele não está querendo, não significa muita coisa. Eu posso dizer para vocês, por exemplo, que a Polícia Militar do DF não gosta do projeto de militarização de lá, mas faz, porque o governador disse que era para fazer. E aí, com a Polícia Militar, inclusive, ele ficou limitado. O DF está expandindo por onde? Com os bombeiros. E você pode fazer a mesma coisa por aqui. Então, não pensem que impedir o funcionamento das escolas cívico-militares é acabar com a possibilidade da militarização. E Minas está provando isso. Está dizendo por onde vai atuar para permanecer a militarização das escolas. E aí, gente, a nossa briga era com o Legislativo, o Executivo e alguns judiciários do país. Agora é contra o STF também, ou pelo menos, até agora, contra um dos membros do STF, o ministro Gilmar Mendes. Eu não sei, Gilmar Mendes é de onde? Ele é daqui? Não, né? De Mato Grosso? Pois é, mas é meu colega de UNB. Aposentado, mas professor da Universidade de Brasília, que nunca deu aula, na verdade, né? Mas, enfim. O Gilmar Mendes, vocês sabem que no STF a gente tem algumas ações diretas de inconstitucionalidade. E aí, antes que alguém resolva dizer Minas vai fazer isso, não façam ainda. Porque, muitas vezes, quando você não conversa na unidade federada e aqui alguém desavisado encaminha o partido, encaminha o projeto para o STF, você impede que o Tribunal de Justiça daqui tome decisão, que foi o que aconteceu com São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo estava barrando todo o processo de militarização. Aí os partidos encaminharam uma ação direta de constitucionalidade da lei de São Paulo para o STF. Quando... Não, a lei cria. A lei que cria. Né? A lei impugnada é a lei que cria o programa de escolas cívico-militares de São Paulo. Quando o STF é acionado, o poder estadual perde poder. Não é mais, sai da competência do poder local para a decisão parar no Supremo Tribunal, no STF, que é o protetor da Constituição, é o guardião da Constituição. Mas ele é feito por gente. Quem está lá? Quem está lá são ministros, né, salvaguardando vários elementos da ministra Carmen Lúcia, e não por uma acaso é a única mulher que está lá. É gente branca, homem, ricos, vinculados, né, aos grandes poderes e que sofrem e se deixam influenciar por muita pressão política. E foi a pressão política do governo do Estado de Minas que fez o Gilmar Mendes emitir um parecer mequetrefe. Porque eu sempre me perguntava qual era a ginástica hermenêutica que o STF ia fazer para dizer que militarização é constitucional.
Daí o Gilmar Mendes não fez nenhuma... Ele fez o parecer, mas ele fez aquelas ginásticas que você faz e estraga as articulações, que ao invés de você ficar bom, você estraga. Esse é o parecer do Gilmar Mendes. Porque o parecer do Gilmar Mendes é tão ruim, mas é tão ruim, é ruim até para ele. É tão ruim que o argumento que ele utiliza para dizer que a militarização é constitucional contraria os próprios artigos que ele está utilizando para isso. Então, a tese do Gilmar Mendes é militarizar é constitucional, contanto que a gente civilize o processo de militarização. E aí ele traz os argumentos que são risíveis. Porque ele vai dizer, primeiro, ele vai trabalhar com a lógica de militares da reserva, e, obviamente, a militarização do país não é só da reserva. Vai dizer que pode ter padronização, e padronização é tão contrário à Constituição que grita por todos os espaços. Qual era meu tempo? Eu estou acabando, eu vou ter mais tempo que a Annelise depois. Então, ele vai dizer que pode padronizar, dizer que os militares serão só auxiliares da gestão administrativa, desde quando militar é auxiliar civil. E, pelo que eu saiba, a nossa lei diz que esses auxiliares são o quê? Profissionais da educação, e não militares. Quem é que tem que fazer a assessoria pedagógica da escola? Profissionais da educação. Quem é que tem que estar fazendo todo o trabalho na escola? Profissionais da educação. Então, por que você tem que contratar militar para fazer essa assessoria da gestão administrativa e pedagógica? Aí ele diz, e vai invadindo competência, porque ele quer legislar sobre educação. Porque ele vai dizer que os militares podem desenvolver, não podem desenvolver atividades pedagógicas, mas eles estão lá para desenvolver atividades extracurriculares. Porque foi ele que decidiu que a atividade extracurricular da escola não é pedagógico. Que eu não sei de onde é que tirou isso. Porque a Lei de Diretrizes e Bases vai nos dizer que as atividades extracurriculares ou complementares são tão importantes que, a partir de 2023, elas entraram na MDE. A atividade auxiliar já entra na verba do MDE, então você já pode pagar, com o dinheiro da educação, essas atividades extracurriculares. E o Gilmar Mendes disse que não, que as atividades extracurriculares que vão ser desenvolvidas pelos militares não são pedagógicas, então eles podem desenvolver dentro dele. Eu estou trazendo isso porque, quando começou esse processo em Minas, e eu conversei com a Denise, eu fiquei muito preocupada com esta confusão, que não foi confusão, foi estratégia, é estratégia do governador Matheus Simões para militarizar com uma outra nomenclatura. Mas pode mudar o nome, mas continua sendo pegar as escolas públicas desse Estado e, de alguma forma, imprimir nela a lógica, os princípios dos militares dentro das escolas públicas, de fazer seleção, de expulsar a educação de jovens adultos, de expulsar os vulneráveis, de se pautar em rendimento, tudo isso vai estar presente como está. Eu trouxe só alguns exemplos, mas eu poderia pegar exemplo de vários outros estados do país em que esse processo está. Então, eu só queria que vocês ficassem atentas e atentos a esse processo que Minas quer fazer, porque não é outra coisa que não a cívico-militar com uma outra nomenclatura ou a militarização com uma outra nomenclatura. Eu espero ter ajudado nesse processo. E aí eu tenho 5 minutos, e não 2, viu, Annelise?